Olá, o programa 40 Minutos está no ar. Nesta série, o programa busca resgatar a história da Tríplice Fronteira através de seus moradores. Nosso entrevistado de hoje é o contador Antônio Derceu Cândido de Paula, mais conhecido como Derceu. Derceu, seja bem-vindo ao nosso programa, é uma satisfação recebê-lo aqui. Eu que agradeço, de compor esse quadro, que monta a história da cidade. Acho que eu nem merecia tanto, mas agradeço de coração. Derceu, você é iguaçuense? Não, eu sou gaúcho, nasci em Iraí. Eu vim para o Paraná em 1970, quando eu havia casado 9 dias antes. Então eu vim de lua de mel. Sim. E vindo para o Paraná. Minha intenção era ir para o Mato Grosso naquele tempo. E acabei ficando, e passei por Foz, e ficando em Itacorá, que muita gente não conhece. Por que você ficou em Itacorá? Fiquei em Itacorá porque eu tinha um irmão ali que estava com uma marcenariazinha, estava com dificuldades, e eu quis ajeitar a vida dele ali. E aí me cativou a vila, que estava sendo formada naquele tempo, com várias indústrias madeireiras, e sendo desbravado toda aquela região ali, muito rica, muita madeira e tal. E o pessoal me cativou, fez com que eu ficasse por ali mesmo. Então eu fiquei em Itacorá em 1970. Por quanto tempo você ficou lá? Fiquei em Itacorá por 5 anos. Logo no terceiro ano, começou a história da Itaipu. Sim. E a futura desapropriação de toda aquela região para formar o Lago de Itaipu. Sim. Itacorá dista 60 quilômetros daqui, Uhum. Hoje deve estar lá a cidade com uns 20 metros d'água em cima, Mais ou menos, no né? mínimo. E nesses 5 anos que você permaneceu em Itacorá, qual foi sua participação na atividade social e a colaboração com o desenvolvimento da cidade? Olha, eu acho que até era mais fácil falar do que eu não participei lá. Certo. A cidade Porque pequena, era uma cidade pequena, faltava praticamente tudo, Então eu contribuí para, digamos assim, construir a igreja, construir um salão social, uma sede para um clube social, para levar para lá uma delegacia de polícia. Eu fui subprefeito, naquele tempo existia o subprefeito. 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 O prefeito em São Miguel, lá pertencia a São Miguel, era o Ferdinando Pagô. Mas o subprefeito trabalhava de graça, não tinha remuneração nenhuma. Sim. Então, ajudei a construir várias escolas no interior daquele distrito, mas tudo com o esforço pessoal dos moradores, porque não havia recurso público, não se pensava com recursos da prefeitura para construir escola. A gente construía a escola e depois ficava esperando a prefeitura mandar uma professora, que era difícil, inclusive. Então, ajudei a montar, organizar time de futebol. A colônia de pesca, essa Z12 que tem aqui em Foz, ela foi fundada lá. Sim. Depois veio para cá. E o de mais importante lá em Itacorá, eu ajudei, fui um mentor e ajudei a criar um ginásio, porque não tinha lá, só tinha o grupo escolar. Quem era o prefeito nessa época? Nessa época era o Ferdinando Felício Pagô, de São Miguel do Iguaçu. Ele ainda é vivo, mora em São Miguel. Então, havia o grupo escolar e a população clamava por uma escola, por um ginásio, Certo. E vinham em São Miguel, reclamavam com o prefeito, queria que o Estado colocasse lá um ginásio. Aí, quando eu cheguei, eu constatei que nem em São Miguel tinha um ginásio estadual. Uhum. Como é que ia fazer um ginásio lá na beira do rio? Sim. Eu vi que aquilo seria uma reivindicação impossível. Então, convencia as pessoas a nós fazer uma extensão do Colégio das Freiras de São Miguel, do ginásio Nossa Senhora de Fátima, para funcionar lá como extensão e à noite usando as instalações do grupo escolar. E então eu fui professor, fui diretor, cheguei a formar uma turma de ginasiano antes de vir para Foz. Então isso foi um feito importante, porque deu oportunidade a muita gente, Muitos daqueles alunos hoje são pessoas de negócio aqui, que progrediram, continuaram estudando. Então, digamos, para mim o feito mais importante lá foi esse, mas fiz outros também, além de montar um escritório lá, que não tinha, atender várias empresas, madeireiras, cerealistas, além de... Escritório de contabilidade.
e de montar uma indústria lá para a minha família, né? Eu montei uma indústria madeireira e Sim. reuni toda a minha família lá em Itacorá. Por que você resolveu sair de lá e vir para Foz do Iguaçu? E aonde você se instalou aqui, Bom, a princípio? eu me instalei na Vila Yolanda. Eu comprei um terreninho ali, construí uma casa e montei o escritório já dentro da uma sala na própria casa. Mas eu fui quase que um dos primeiros a sair de Itacorá. E quando eu saí, muita gente ainda não acreditava que aquilo lá fosse inundado. Certo. As pessoas mais maduras, elas não acreditavam. Porque a cidadezinha no alto, até chegar no rio ali, eram uns 3.000 metros mais ou menos. Mas já havia um comunicado da Itaipu que Seria tudo inundado. Mas o pessoal não acreditava. Porque ali, a vila era alta, em certo sentido, né? Certo. Para chegar até o rio, você tinha que descer um monte, né? Uhum. Era uma pirambeira danada, uma pedreira e tal. Mas eles não acreditavam que pudesse fazer uma barragem aqui em Foz e inundar tudo aquilo. Não acreditavam mesmo. Mas eu não tinha por que duvidar, pois era um projeto definido e tal. Então, o meu projeto de vida, que seria ficar lá, construir mais coisas e ajudar no progresso daquela vila, foi por terra. Quer dizer, eu, com a ideia de Itaipu, tinha que tomar uma decisão. Sim. E para mim a decisão mais fácil foi vir para Foz, porque aqui, pelo contrário, estava começando todo um crescimento, um progresso em função da Itaipu. E muitos clientes meus também estavam mudando para cá, aí por perto, né, para São Miguel. De modo que permitiu manter um escritório aqui, que cresceu também rapidamente, e manter o escritório lá. Quando você chegou, já montou o escritório aqui na Vila Yolanda. E com os clientes que eram de lá e com alguns outros que a gente foi adquirindo aqui, logo tinha uma clientela razoável aqui. Então, e mantendo o escritório lá. Então, para mim foi mais fácil. Apesar de que ir daqui a Itacorá muitos dias, ele levava meio dia de viagem, porque geralmente tinha barro, atolador, areia. A estrada não era muito boa. Árvore caída no meio da estrada, quer dizer, era as dificuldades da época. Sim. E a saída para São Miguel não era diferente. Quando chovia bastante, a água passava por cima da ponte. A ponte era preparada, a ponte de São Miguel, que ia para Itacorá, a ponte era preparada no rio Ucuí, inclinada, de modo que as madeiras que vinham no rio subiam a ponte e iam embora. Porque quando eles faziam a ponte reta, as madeiras trancavam tudo ali e levavam a ponte. Sim. Então, conforme a intensidade de chuva, a ponte ficava submersa. Submersa e com madeira ainda por cima. O risco de passar era grande. Então, sim. Então ali a cidade, ali quem fez o loteamento ali foi o Luiz Trentini Neto, que mora aqui em Foz até hoje. Né? Quando você chegou em Foz, o teu desenvolvimento, que você tinha uma certa clientela, e o teu desenvolvimento foi rápido até chegar nessa potência que é a sua empresa na atualidade? Não foi rápido não, foi muito trabalho, por exemplo. Logo que eu cheguei, né, questão de 5, 6 anos depois, começou um movimento para fundar a primeira faculdade aqui. Né? Você não era formado ainda? Eu era Você formado, era técnico? Eu era técnico em contabilidade. Sim. E aí fui fazer o curso de Ciências Contábeis. Eu fui aluno da primeira turma da famosa Facisa, né? Certo. Depois e tal. Aí tem muitas histórias. Então, na época, então, eu me dedicava aos estudos. E quando eu recebi a indenização da Itaipu, das propriedades que eu tinha lá, que não eram muitas, eram uns terreninhos, um escritório e tal, quer dizer, com isso eu comprei o terreno onde está hoje o escritório. Certo. O dinheiro da indenização deu para comprar o terreno. Sim. E depois eu fui construindo ali aos poucos, né, cada 2 anos fazendo um aumentozinho ali. E foi muito trabalho, não teve nenhum milagre. Muitas dificuldades. Ô, Derceu, nós vamos agora para os intervalos comerciais. O programa 40 Minutos, um programa que valoriza o cidadão iguaçuense nesse resgate da história da Tríplice Fronteira. Voltaremos daqui a pouco. O programa 40 Minutos está de volta agora para o seu segundo bloco. Hoje entrevistando o contador Derceu de Paula. O Derceu, nós terminamos o primeiro bloco falando sobre a Facisa, a faculdade. Do curso de Ciências Contábeis. Isso. Você poderia dar continuidade? O curso de Ciências Contábeis para mim foi, então, uma maneira de me preparar melhor, né, profissionalmente. Sim. Foi muito bom, porque teve uma turma muito boa, uma turma excelente,
uma turma de pessoas já mais maduras, né? Porque foi a primeira turma, né? Certo. Isso acontece em todas as primeiras turmas, porque não tinha faculdade antes, né? Então muita gente queria fazer um curso superior, mas não tinha condições. E aquela oportunidade, então, foi aproveitada. Primeira faculdade de Foz do Iguaçu, Exatamente. Facisa, hoje é Unioeste, né? Era uma fundação municipal, os alunos pagavam, né? Uma mensalidade módica, né? O município ajudava com o que ele podia, né? Com instalações, usava-se aí instalações do Estado, grupo escolar, a faculdade mudou de sede 4 ou 5 vezes, conforme as necessidades da... Ela ficava assim não meio tinha itinerante. Uma sede própria. Mas havia uma dedicação muito grande por parte dos fundadores, dos primeiros professores, que fizeram aquilo com muito carinho, com muito cuidado. E também veio professores, porque não tinha, né, aqui em Foz, de Curitiba, de São Paulo, professores renomados. Então, foi uma oportunidade de ouro, né, de muito aprendizado, porque apesar da fragilidade da instituição, mas tinha, por outro lado, o bom desempenho dos diretores, o professor Isolete, o professor Narciso, né, que foi diretor, Valiati. Então, quer dizer, vários abnegados aí que faziam com que a coisa funcionasse bem, né? Sim. E eu fiz o curso, já durante o curso, como eu sempre fui meio metido, né, já participei de centro acadêmico e tal. No final do curso, quando eu estava no 9º período, né, eu comecei já a lecionar como Sim. monitor, porque faltava professor de contabilidade, né? E eu, além de estar fazendo o curso, tinha a teoria, eu tinha o conhecimento prático, eu tinha escritório já há vários anos, né? Então, para mim, não era muito difícil, né, fazer essa conjugação. Então, eu dava aula enquanto aluno, já como monitor, mas o professor mesmo, ele acho que veio 1 ou 2 vezes de Londrina a fazer a aula oficial, né? Conferiu o que você estava fazendo. Conferiu o que eu estava fazendo. Então, e aí a gente foi se envolvendo com a instituição. Quando nos formamos, né, assumimos desde o início já cargos, né, como coordenação de curso, reformulamos todo o currículo, a grade curricular, criamos um estágio que virou modelo quase que no Brasil, que até hoje ainda é seguido, né, na Unioeste. Então, os alunos realmente fazem um trabalho profissional. Assumimos a chefia de departamento, naquele tempo tinha departamentos, né, hoje já não tem mais. Então, nós fomos envolvidos, quer dizer, nós estudávamos a semana, trabalhávamos no escritório de dia, à noite era na faculdade, aos sábados e domingo era reunião da faculdade, quer dizer, sim. Então era uma coisa constante, né, um trabalho... Bastante corrida. E durante esse percurso de atividades que você teve na faculdade, deve ter acontecido algum fato assim pitoresco ou agressivo que você deve lembrar para contar para o nosso telespectador? Houve realmente muitos fatos, né, porque a gente estava sempre presente, né? Mas o fato que merece destaque foi quando se começou a discutir a estadualização da Facisa. Estadualização. A estadualização, quer dizer, que seria criado o que é hoje a Unioeste, com 4 campos, né? Aqui, Cascavel, Toledo e Rondon. Sim. E passaria o Estado a manter os professores, né? Então, eu vi desde o início, não fui só eu, mas eu e mais alguns, né? Mas eu, principalmente, vi desde o início que aquilo não era um bom negócio para a cidade de Foz do Iguaçu. Você foi contra? Fui contra. Contra porque eu achava que Foz tinha que estadualizar a faculdade. Só Foz do Iguaçu merecia ter uma faculdade do Estado, ou até uma faculdade federal, por ser uma fronteira, por precisar de profissionais, por precisar uma série de coisas. Então, e havia condições para isso. E ao passo que fazer aquela faculdade multicamp, que era uma experiência nova, a sede seria em Cascavel, quer dizer, eu já antevia que nós ia ser aqui, digamos, uma espécie de extensão, quer dizer, coisa que eu tinha muita experiência lá no Sim, e toda atividade que envolve alunos, que envolve estudantes, existem manifestações. Manifestações, às vezes elas são calorosas, né? Os alunos queriam não pagar a mensalidade, acho que era um direito que eles tinham, mas eles não tinham a visão que eu tinha de que aquilo era um prejuízo para a cidade. Quer dizer, se tivesse aguentado mais 1 ano, mais 2 anos, nós provavelmente ou tinha uma faculdade estadual aqui independente,
ou teríamos uma faculdade federal, uma extensão da federal, seria muito mais interessante. Mas com esse fato de você ser contra, não chegaram a te deixar alguma coisa assim? Eu tive que várias vezes chegar na faculdade assim, meio protegido, quer dizer, para não ser... Você precisou de segurança? Precisei de segurança, porque nas discussões eram calorosas, né? Sim. Tinha aqueles que defendiam, e eu tinha uma posição firme, eu tinha os argumentos, né? O porquê disso, né? Mas eu era, no meio estudantil e de alguns professores também, persona não grata, quer dizer, eu era... radicalzão aí contra, quer dizer, eles diziam, me tratavam como se eu fosse digamos assim, que preferisse manter a escola paga, contra o ensino público. E, na realidade não era nada disso. Eu queria um ensino gratuito e puro para todos, de qualidade, mas não como foi montado. E o fato é, a história está aí para confirmar. Nós ficamos 20 anos com o campus aqui de Foz, com 4 cursos. Ficamos 20 anos estacionados. Então, esse é o fato negativo que você colocaria? Nesses 20 anos, Cascavel criou lá 16, 18 ou mais, chegou a hoje, tem perto de 30 cursos ou mais, eu não tenho estatística. Se seguisse a tua visão, vamos colocar assim, se seguisse a tua visão da época... Nós época... teríamos tido esse impulso que teve o meio universitário, que teve agora nesses últimos anos, teria tido naquela época. Certo. Nós teríamos ganhado 20 anos. E o que representaria isso para a cidade? Sim. Então, nós com todo o potencial de Itaipu aqui, quantos cursos nós poderíamos ter criado aqui? Foi criado agora, né? Sim. Aproveitando as cabeças aí da Itaipu, engenheiros, pessoas de todas as áreas, com excelentes formações, que ficou desperdiçado durante 20 anos. Né? Agora muitos deles estão dando aula, até para o saudosismo, né? Estão dando aula. Mas no início é que seria de aproveitar a juventude dessa gente que estava aí e que poderia ser, digamos assim, a escola de referência, sem dúvida nenhuma. Você acha que faltou o que para esse pessoal na época ter a tua visão que você estava Faltou empenho das autoridades públicas municipais daqui, né? Faltou aí um certo envolvimento mais sério, né? Com relação ao governo do Estado, teria que bater o pé e não aceitar, não entrar saísse lá a UniOeste com os demais municípios, e aqui continuaria a escola como fundação municipal, mais dia, menos dia, ia sair uma instituição pública, federal ou estadual. E eu acredito até que seria federal, porque aqui nós temos quantos órgãos federal? Quantos tem aqui? Pois e já tinha. Sim. Com Itaipu, com tudo. Quer dizer, tinha tudo para, inclusive, oferecer suporte e ensino para os paraguaios que iam estudar e vão ainda no Rio de Janeiro, Brasília, e um contingente grande. Você poderia ficar aqui. Então, seria um fator de renda para a cidade, inclusive. Então, eu tinha essa visão e infelizmente, fui vencido, né? Certo. Mas isso, mais tarde, se comprovou, né? Que foi um erro. Hoje isso já é passado, né? Já é história. Já é história. Por isso nós estamos relembrando aqui, foi um erro ter entrado nessa... Você já foi membro também da Associação Comercial, ou atualmente? Parece que você tem, durante esse percurso também, você tem tido uma atividade bastante próxima à parte social da cidade. Sim, na Associação Comercial eu nem me lembro qual foi a primeira diretoria que eu participei, ou no conselho, ou como diretor, ou ocupando um cargo ou outro lá dentro. Agora, por exemplo, eu sou vice-diretor, vice-presidente administrativo. Na diretoria anterior eu era membro do Conselho Deliberativo e fui membro do Conselho por várias outras diretorias anteriores. Então eu sempre estive participando. Participei também logo que o município se tornou independente em relação à questão do regime militar, né? Sim. Com o primeiro prefeito aí, o Vades, né, que assumiu, que ele era vereador. Eu ajudei a organizar o Conselho de Contribuinte, fui membro do Conselho de Contribuinte, que antes não funcionava e que hoje funciona até hoje, né? E participei também em outras iniciativas de entidades sem fins lucrativos, né? Dando assessoria profissional de como fazer, de como organizar, de como documentar, quer dizer, encaminhando as pessoas, às vezes, que querem ajudar os outros e têm dificuldade desse emaranhado de leis e de burocracia que é o nosso país. O nosso país é um grande cartório, né? Sim. É uma papelada para todo lado.
Então, a gente se sentiu sempre no dever, né, de quando fosse o caso, contribuir nesse sentido. Derceu, nós vamos agora para mais um intervalo comercial e voltaremos logo em seguida para o terceiro e último bloco do programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta agora para o seu terceiro e último bloco. Hoje, entrevistando o contador Derceu de Paula. Seu Derceu, os seus pais, qual é a origem deles? Eles chegaram a vir morar em Foz do Iguaçu, estão aqui. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre eles. Não, meus pais são ambos falecidos já. E eles, minha mãe faleceu já há bem mais tempo, né? Quando nós morávamos em Itacorá. E o meu pai chegou a morar em Foz alguns meses, depois em Santa Terezinha de Itaipu. E já faleceu já há 10 anos. O nome deles? Meu pai é José Cândido de Paula e a minha mãe é Albertina von Groll de Paula. Essa família von Groll é da origem da Alemanha, né? Uhum. É a única família com esse nome que veio da Alemanha. Sim. Porque ela veio, inclusive, fugiu da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, porque pertencia à família da nobreza da Alemanha e do lado que perdeu a guerra. Os parentes dela, todos foram eliminados. Só ficou ela. Sim. E que veio para o Brasil. Então, e o meu pai é de origem espanhola, né? De Pau. Se criou na região de Carazinho, no Rio Grande do Sul. Né? Ali casou e tal. E depois veio para o Paraná. Meu pai era, como se diz, engenheiro, mas não engenheiro de diploma. Ele montava serrarias, aqueles monstros de maquinário, no meio do mato, carregando com as ferramentas da época, né? Ele fazia funcionar aquelas serrarias todas monstruosas, né? Que teve no Rio Grande do Sul, que destruiu todos os pinheiros lá, depois veio para o Paraná. Então ele... Se ele existisse hoje, ele seria uma pessoa assim... Não grata. Não grata, mas ele trabalhou muito, deu duro, né? Na época era o que tinha que fazer. Não, né? Era até uma necessidade. Era necessidade. Sim, até porque Exatamente. Precisava o plantio, a subsistência, então, a cultura. Então ele era muito requisitado, né? Para montar essas estruturas, né, de serraria. Sim. E você se casou no Rio Grande do Sul, veio para Itacorá, e você tem quantos filhos? Eu casei lá perto de Porto Alegre, em Santo Antônio da Patrulha, onde eu estudei lá também, né? E casei e vim para o Paraná, né? Vim para, como eu falei antes, visitar meu irmão. Eu queria ir para o Mato Grosso. Eu queria ser independente, eu não queria trabalhar de empregado. Meu negócio era exercer a profissão que eu tinha adquirido, né? Então, esse era o propósito. E eu tenho 3 filhos, né? Uma filha mais velha é formada em contabilidade, ela é chefe geral do escritório, ela toma conta praticamente do escritório, é formada em Direito também, tem 2, já está fazendo a 3ª pós-graduação, né? A minha filha do meio está fazendo administração, agora se forma, e o menino, o mais novo, também é casado. O mais novo já é casado. Já é casado, né? E está fazendo ciência da computação. E tenho 4 netas, não tenho nenhum neto. Né? Então, a mais velha me deu 2 netas e os outros 2, cada um, uma neta. Né? Sim. Então, eles é que mandam em mim. Então, você já é avô há algum tempo? Já há algum tempo. A neta mais velha tem 11 anos já. Há 11 anos já? 13 anos. 13 anos. Vamos falar um pouquinho sobre a tua empresa. A tua empresa, ela se desenvolveu, hoje ela é até um ícone em Foz do Iguaçu, assim, se tratando de contabilidade. Você tem quantos funcionários e qual é o número de empresas que vocês atendem em Foz do Iguaçu? Bom, o conjunto de colaboradores do escritório chega em torno de 50. Desse conjunto, mais da metade são bacharéis. Muitos são pós-graduados, tem até um que tem mestrado, que faz parte da equipe. Então eu tenho uma equipe muito boa. Né? E um dado interessante é que essa equipe, uma grande maioria, tiveram lá no meu escritório o primeiro emprego. Então eu tenho funcionários com 10 anos de casa, 18 anos, 12 anos. Né? Quer dizer, ou não dá certo e sai logo, ou dá certo e faz carreira lá. A gente tem também um tratamento diferenciado com relação aos colaboradores.
auxiliamos no ensino, ajudamos a pagar a faculdade, cursos, temos lá um espaço de treinamento, onde a gente faz treinamento interno. Quer dizer, procuramos sempre as melhores técnicas de administração e tal. E o diferencial são os sistemas. Nós desenvolvemos todos os sistemas para o gerenciamento e fazer contabilidade, tudo que tem que ser feito dentro do escritório. E os sistemas são próprios, isso é raro no Brasil. O escritório é comum locar sistema de soft house especializada. E nós não, nós desenvolvemos. Com isso nós tivemos um gasto a mais, né? Temos 3, 4 pessoas só nessa área de informática, sempre. Mas, por outro lado, nós temos um controle muito mais eficiente do que acontece dentro do escritório. Quer dizer, o próprio sistema gerencia tudo o que tem que fazer, deixa de fazer, no seu tempo. Quer dizer, há uma certa fiscalização do sistema em cima das tarefas. E nesse ano passado, agora, inclusive, fomos classificados como empresa de sucesso pelo SEBRAE, né, pelo concurso que fez. No final de dezembro, recebemos a certificação de ISO 9000, pela Tecpar do Paraná, que é a certificadora oficial do Inmetro, né, no Brasil. E, então, a gente tem um método. Mas o que tem de importante também no escritório, o fato da gente iniciar com a questão da informática, de automatizar processos, isso foi chamando a atenção e a gente fez muitas palestras em eventos da classe contábil pelo Brasil inteiro. Vocês estão sendo chamados no Brasil inteiro? Já em 94 eu fiz uma palestra em Brasília para 800 empresários de contabilidade, em 94. Isso por causa do know-how próprio que vocês criaram? Por causa do know-how que nós criamos, de automação de processo. Aquela ideia da única entrada, de automatizar processo, de deixar para o computador as tarefas repetitivas, deixar para a pessoa só o que realmente tem que pensar, de não sobrecarregar. O próprio cliente ele pode contribuir, acessar esses Agora nós estamos numa fase do cliente acessar dados que é de interesse dele, já pela internet, nós temos um provedor próprio. Então agora nós estamos indo para essa fase. Essa é uma fase bem mais difícil e bem mais complexa. Mas internamente, quer dizer, há uma comunicação interna, uns programas próprios. Muito antes de existir a internet, nós já tínhamos programas de comunicação interna muito parecido com a internet, de modo que quando eu viajava, com fax modem, eu acessava a central de computação do escritório e interagia como se eu estivesse no escritório, isso há 10 anos atrás, não tinha internet. Então, quer dizer, esse diferencial é que chamou a atenção da classe contábil. Eu também estive sempre envolvido, fui fundador do Sindicato dos Contabilistas, aqui em Foz, primeiro da associação, depois do sindicato, sou delegado do conselho, participo de praticamente todos os grandes eventos da classe contábil que acontecem no país e aí levo esse conhecimento, né, para facilitar as coisas. E bem que hoje a informática evoluiu muito e muitos escritórios já estão num nível semelhante. Mas no início era raro essas coisas. Né? Existe uma situação que muitos empresários reclamavam, e não sei se ainda acontece. Eu gostaria de saber, numa situação em que a empresa leva prejuízo por falha do profissional, como que vocês agiriam numa situação dessa? Eu sei que seria difícil acontecer com vocês, mas no caso de uma outra empresa, qual seria a atitude? Bom, havendo a comprovação de que o profissional cause prejuízo, não só prejuízo, que cause, digamos assim, que compartilhe de atos que leve à sonegação e que isso fique comprovado, ele responde da mesma forma que o empresário. Certo. Então, isso era mais ou menos assim, e com o novo Código Civil agora ficou claro isso. Então, no nosso caso, né, nós temos um perfil de tratamento dessas questões que nunca tivemos problemas com isso. Aliás, tivemos um problema de perder cliente, né, que às vezes queria levar as coisas de qualquer jeito e a gente nunca aceitou. Quer dizer, quem dirige a contabilidade no escritório somos nós, não é o empresário. O empresário dirige a empresa dele. Você ia falar aí do assunto da sucessão, né? Empresa. Da sucessão. Eu gostaria de perguntar para você. Isso realmente... Deixa eu só formular a pergunta para que o telespectador entenda. Existe uma situação que acontece muito no momento em que o pai
patriarca, porque a maioria das empresas no Brasil, 90% das empresas brasileiras são familiares. Existe um momento em que vai ser passado para os filhos. Você deve ter vivenciado muitas situações assim, e eu gostaria de saber como que é a tua participação em casos como esse e como que tem se dado se as empresas chegam a fechar ou dão continuidade. Gostaria que você explicasse sobre fatos como esse. Realmente é um problema muito sério, que leva e tem levado muitas empresas ao fracasso, né, até fechar, por falta de preparo da sucessão. Hoje existem, inclusive, empresas especializadas a só trabalhar com isso, preparar os patriarcas, os que fundaram a empresa, para eles ter o sucessor. E hoje há uma tendência no Brasil de que a sucessão se faça de maneira profissional. Quer dizer, aquela fase que era de pai para filho sempre, ela está passando. Então, porque os pais sempre preferiam, né, que os filhos administrassem a sua empresa. Só que o filho, às vezes, estuda, ela faz um curso, vem com ideias diferentes do pai, não combina, ou tem outros interesses, quer dizer, dificilmente há um casamento de interesse. Acontece também de dar tudo certo, mas são raros os casos que há uma sucessão tranquila, né, de pai para filho. Porque o pai criou a empresa, o filho ele quer tem mudar. Lá as suas manias, e o filho quer mudar, acha que o pai está atrasado e tal. A própria evolução da informação, meio de comunicação, e há realmente mudanças. Às vezes os filhos têm razão, mas não têm o poder para mudar. Quer dizer, esse poder não é cedido inteiramente. Então, cria conflito. Então, o melhor que se faz as famílias que ainda têm empresas assim, é contratar empresas especializadas para encaminhar essa sucessão, ou com os filhos, ou profissionalizando. E o caminho mais, que tem sido, digamos assim, de mais sucesso, é a profissionalização das empresas. Quer dizer, vocês não têm dado essa assessoria? Nós demos essa assessoria, inclusive, quase que permanentemente temos casos, né, de acompanhamento de sucessão em empresas, quando falece sócio, etc. e tal, entra herdeiro. A gente faz todo um trabalho para fazer com que os herdeiros conheçam aquela realidade, para não fazer um juízo errado de que é administrar uma empresa nos dias de hoje, para não fazer com que os que sobraram tenham uma falsa expectativa em relação àqueles que vão entrar e tudo mais. Então a gente tem uma experiência e procura preservar o quê? Preservar o capital maior, que é a empresa. Claro, e a dificuldade é grande nesse caso. Então, existe um exemplo famoso no Brasil, que é o grupo Gerdau, né? Sim, quem leu a história dele, né? Quer dizer, ele tem a família lá na empresa, mas é tudo profissionalizado. Primeiro os filhos foram para a Europa, foram para os Estados Unidos, foram aprender. Foram fazer, e ele ficou... Hoje ele está tranquilo e cresceu enormemente, um dos grupos que cresceu assim, multiplicou por vários números durante os últimos anos, e é uma empresa familiar. Né? Hoje a empresa de vocês tem quantos clientes? Bom, se a gente considerar cliente aquele que vai apenas fazer a declaração de imposto de renda, ou aquele que tem uma assessoria com um médico e tal, nós atendemos aí em torno de 450 clientes, né? Empresas mesmo em torno de umas 300. Né? 300 empresas e mais o pessoal que... Temos empresas de médio porte, a rede hoteleira, nós temos vários hotéis até de grande porte que a gente atende. A gente também tem um escritório jurídico, que a gente faz parte, né? E atende, embora é uma coisa separada, né? Mas atende também uma clientela nessa área também. Derceu, o nosso programa está chegando ao final. Quero agradecer a tua presença, tá? Pelas histórias que você contou, ajudou nesse resgate da história da Tríplice Fronteira. Agradeço a sua presença. Eu, da mesma forma, agradeço, né, a oportunidade de poder vir aqui contar um pouco da minha história, né? E se puder isso ser útil, né, para as pessoas no futuro, né, eu fico bastante feliz. O programa 40 Minutos termina aqui. Agradecemos a sua audiência e voltamos já na próxima semana com um novo entrevistado. Muito obrigado.